A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos à videoaula da lição 5 da classe de adultos, Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo. Eu sou o Diácono Denis Pereira e é um prazer receber por aqui todas as semanas pastores, dirigentes, superintendentes, coordenadores, professores, alunos da escola dominical. Temos as videoaulas para as classes de adolescentes, juvenis, jovens e adultos todas as semanas. E muito conteúdo aqui também. Se você não está inscrito no canal, inscreva-se e ative o sino de notificações. Isto é muito importante. Dê like no vídeo, comente o vídeo. No vídeo de hoje, no finalzinho, você vai ver o recado do meu amigo, irmão Otoniel de Limeira. Estive domingo lá no congresso de jovens daquela igreja e ele mandou um recado aqui para os irmãos. Então assista a aula até o final, tem muito conteúdo para abençoar a tua vida. Se inscreva, comente, clica no joinha, curta o vídeo, meus irmãos. Esta interatividade faz o YouTube divulgar para mais pessoas o nosso vídeo, e isso significa que se este conteúdo abençoa a sua vida, quando você interage, você ajuda a abençoar a vida de mais pessoas. Também, pegue lápis, papel, caneta, bloco de anotações, sua revista e vem comigo para mais uma lição da escola dominical. O texto áureo desta aula está em 1 Coríntios 1:23, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Vamos falar nesta aula muito sobre Cristo e sobre cruz. O Cristo crucificado, o centro da mensagem da cruz, é a encarnação da verdadeira sabedoria para a salvação. Eu quero lembrar aos irmãos que na descrição dos vídeos tem todas as nossas redes sociais. Você conhece melhor nossa família, nossa história, nosso ministério. Tem também um link para o meu WhatsApp, para você acessar grupos de professores no WhatsApp. E também estamos aí à disposição para atender os irmãos. Será sempre um prazer estar com os irmãos. Quem nos segue sabe que temos pregado a palavra de Deus, participado aí de treinamentos para líderes. Enfim, estamos à disposição dos irmãos e tem um link para você baixar o material de apoio PDF. Não perde, está tudo aí na descrição. Os objetivos da nossa aula de hoje é destacar a centralidade da pregação de Paulo, elencar as expressões-chave na doutrina de Paulo e pontuar os efeitos da mensagem da cruz. Como eu já disse, a aula aqui é para trazer a você um suporte, para ajudar você na preparação de sua aula. Não vamos ficar lendo revista, ok? Mas vamos pontuando ponto a ponto. Introdução. Paulo descobriu a verdade sobre o Cristo crucificado e ressurreto, e por isso sua missão de vida foi pregar aos judeus e aos gentios. O tema central dos escritos e da pregação de Paulo é Cristo, e ele faz questão de apresentar o Cristo crucificado. Entre tantos modelos, ele prefere apresentar o único modelo que de fato corresponde à realidade, ou seja, ele associa a cruz a Cristo e Cristo à cruz, porque o que salva é o Cristo da cruz, e esse era o tema central do ministério e da pregação de Paulo. Eu faço questão de enfatizar isso porque hoje existem muitas tribos, muitos clãs, e cada um tem procurado apresentar a sua versão de Cristo. Mas o Cristo real é o Cristo da cruz. Tópico 1. A centralidade da pregação de Paulo. O ministério de pregação e o Cristo crucificado. Sem menosprezar os demais escritores do Novo Testamento, indiscutivelmente, o apóstolo Paulo foi o maior teólogo cristão e doutrinador do cristianismo. Nossa pregação, de fato, só será eficiente se apresentarmos às pessoas a cruz de Cristo e o Cristo da cruz. Não é possível separar uma coisa da outra, porque elas são uma coisa só.
Quando as pessoas escutarem sobre Cristo, precisam se lembrar da cruz. E quando se lembrarem da cruz, precisam se lembrar de Cristo. Uma pregação que não apresente o Cristo crucificado é fraca, pobre, rasa, superficial e jamais conduzirá as pessoas a uma fé verdadeira em Cristo, no verdadeiro Cristo, o Cristo da cruz. As pessoas têm procurado caricaturizar Cristo, né? Mostrando Cristo como um amigo, um cara legal, um mestre interessante. Paulo faz questão de apresentar o Cristo crucificado. A palavra da cruz é a loucura da pregação. 1 Coríntios 1,18, Paulo afirma: a palavra da cruz é loucura. Havia uma mentalidade na época paulina em que a palavra da cruz era uma afronta aos religiosos e filósofos, não é? E isso não apenas naquele tempo, não é? Nos dias de hoje também. A palavra da cruz produz salvação nos que creem, mas também produz rejeição nos incrédulos, naqueles que se recusam a crer nos meios e mecanismos que Deus usou para nos trazer a salvação. E o fato da palavra da cruz produzir rejeição tem levado muitos a não pregarem sobre a cruz, a apresentar Cristo sobre todos os prismas. O Cristo curador, o Cristo milagreiro, o Cristo consolador, o Cristo ressurreto, o Cristo amigo, o Cristo companheiro, menos o Cristo da cruz, que é a maior expressão de quem ele é. Nós não podemos deixar de pregar o Cristo na cruz. É aquilo que eu falo da romantização da cruz, não é? Ultimamente a cruz tem se tornado um símbolo de fé, mas um símbolo esvaziado, não é? Então tem se apresentado o Cristo no crucifixo, o Cristo na correntinha, o Cristo no pingente, o Cristo na tatuagem, mas só a cruz, sem o Cristo ensanguentado, só a cruz como uma imagem romantizada, porque o Cristo ensanguentado é muito pesado, é muito sofrimento, é muita dor, é horrível, não é? A cruz completa. Então apresenta-se imagens da cruz vazia, um símbolo de fé, porém é preciso apresentar a cruz completa, o Cristo ensanguentado, o sangue derramado, toda a dor e todo o sofrimento que ele sofreu. A cruz para os judeus e gregos era considerado loucura porque chocava a sabedoria humana. E os judeus queriam sinais físicos, milagres visíveis, não é? E os gregos queriam argumentos filosóficos que mostrassem aí a lógica da mensagem da cruz. Por mais lindo que seja, nenhum conteúdo filosófico tem o poder que a palavra da cruz, que o evangelho tem. Ou seja, por mais simples que seja a palavra da cruz, ela é eficiente. Ela é tudo o que nós precisamos para crer e por meio da fé sermos salvos em Cristo Jesus. A palavra da cruz é loucura para os incrédulos. Na verdade, demonstra a loucura deles em não se renderem a algo tão eficiente quanto a palavra da cruz. E é também vergonha. Vergonha não é crer na palavra da cruz, mas rejeitá-la, sabendo que através dela somos salvos em Cristo e que a rejeição resultará em nossa condenação. Então, quem está passando vergonha no final das contas é quem não crê, quem acabará passando vergonha. Imagine a pessoa no inferno e passar a eternidade pensando que teve toda a oportunidade do mundo para se render a Cristo, para se entregar a Cristo, mas rejeitou porque simplesmente rejeitou a cruz de Cristo e o Cristo da cruz. Tópico 2. Expressões chaves na doutrina de Paulo. Evangelho de Cristo, o Cristo crucificado e o Cristo ressurreto. São três coisas que nós vamos encontrar aqui nas cartas paulinas. Nós vamos achar aqui. O Evangelho de Cristo. Pregação do Evangelho é a apresentação clara do Cristo ao homem, do Salvador ao pecador. Se a pregação não apresenta Cristo, ela é tudo menos pregação. Há poder no Evangelho de Cristo e só no Evangelho de Cristo o suficiente para mudar, libertar, salvar e transformar o pecador.
Pregação é a ponte que conduz o pecador ao Salvador. Tem uma frase muito bonita. Pregação / evangelismo. Essa frase, ela começa com evangelismo, mas eu coloquei aqui pregação porque tem tudo a ver. Pregação, evangelismo, é um mendigo dizendo a outro mendigo onde encontrar pão. Então, a pregação, ela é a apresentação pura e clara de Cristo. Eu gosto muito do que Paulo diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 2. Você sabe que Paulo era um intelectual, mas ele diz assim: e eu, irmãos, quando eu fui até vós, não fui com excelência de discurso ou de sabedoria, ele tinha capacidade para isso, declarando-vos o testemunho de Deus, porque eu decidi não saber coisa alguma entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. E meu discurso e minha pregação não estavam em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não esteja na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então a centralidade da pregação de Paulo era Cristo. O Cristo crucificado. Muitas pregações são tudo menos uma pregação. São palestras, sessão de terapia, um seminário, dê o nome que quiser, menos pregação. Eu gostaria de indicar aos irmãos, leiam o livro Pregação Pura e Simples. Nesse livro fica muito claro que pregação só pode ser considerada pregação se ela apresenta Cristo às pessoas. Só pode ser considerada pregação se apresenta Cristo às pessoas, levando as pessoas à consciência do pecado e que há um Salvador para salvá-las. Estamos apresentando quanto de Cristo às pessoas? Já parou para pensar nisso? Em Gálatas 4,14, Paulo escreve aos Gálatas dizendo: filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Até que Paulo estava determinado a se esforçar o quanto fosse possível e o quanto fosse necessário até que Cristo fosse formado nos Gálatas. Nós temos cobrado muito, exigido muito, falado muito contra comportamentos, mas quanto de Cristo temos pregado, ensinado às pessoas? Porque o que muda as pessoas, o que muda comportamentos, o que transforma o homem é Cristo, é o Evangelho de Cristo, não é? Eu até postei aí no Twitter esta semana que não é a imposição do mestre, não é? Não é a imposição do mestre que muda o discípulo, mas a compreensão da mensagem do mestre que faz o discípulo mudar. Você vê que na igreja primitiva foram as pessoas que pediram para ser batizadas. Na maior parte das vezes, o eunuco pediu para ser batizado. Na casa de Cornélio, logo após ouvir a palavra, eles foram imediatamente batizados. O carcereiro levou Paulo para sua casa e creu ele e toda a sua família e foram imediatamente batizados. As pessoas perguntaram para Pedro: o que a gente faz para ser salvo? Então, a compreensão do Evangelho, ela produz essa mudança. Por isso que nós precisamos pregar Cristo. Por isso que eu fico aqui com essa pergunta para pastores, para líderes: quanto de Cristo tem a sua liderança, o seu pastorado? Quanto de Cristo você tem pregado, ensinado, doutrinado de Cristo? O Cristo ressurreto. A cruz está vazia. Sim, ele ressuscitou. E porque ele ressuscitou, nós temos esperança. Às vezes essa verdade é falada rapidamente, não é? Às vezes até no culto de Santa Ceia, tem culto de Santa Ceia que nem se fala sobre cruz, né? Enfim, mas é preciso deixar a igreja degustar essa realidade, porque essa realidade é só nossa. Jesus está vivo, nós servimos um Cristo vivo, e isso diferencia completamente a nossa fé de qualquer crença, porque não cremos em um túmulo vazio, em uma história simplesmente, em uma imagem. Nós cremos no Cristo crucificado, no Cristo ressurreto. Ele está vivo.
Olha o que diz aqui, 1 Coríntios 15, a partir do 22. Porque, a partir do 16, porque se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. Paulo está falando aqui em perguntas retóricas, né? Muito lindo esse capítulo. Porque se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. Esse Cristo não ressuscitou, a vossa fé é vã, e ainda estáis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo pereceram. Se apenas nesta vida temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora é Cristo ressuscitado de todos os mortos, tornando-se as primícias dos que dormem. Pois desde que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, igualmente também em Cristo todos serão vivificados. Nós pregamos e servimos um Cristo vivo. Aleluia. Tópico 3. Os efeitos da mensagem da cruz. Os efeitos da mensagem da cruz. Uma vida no poder de Deus. A mensagem da cruz é uma mensagem de poder. Por isso devemos esperar a manifestação do poder ativo de Deus em nossa vida. A mensagem da cruz deve ser pregada e vivida com ousadia, porque não é uma filosofia barata e nem a mais alta filosofia, que por mais profunda que seja, jamais conseguirá fazer o que só o Evangelho faz: mudar o homem, transformar o homem. Precisamos ter esta convicção. Paulo tinha esta convicção. A palavra é poder e ela está produzindo efeitos internos. Primeiro é de dentro para fora. Metanoia lá em Romanos 12 é de dentro para fora. Ela muda o homem onde nenhuma filosofia é capaz de mudar. Ela transforma o homem, ela liberta o homem, ela salva o homem. Por isso o evangelho precisa ser pregado com essa convicção. Eu gosto também de Atos capítulo 8. Olha o que diz aqui, Atos 8, versículo 5. Diz assim: então descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Eu até colori aqui, ó. Lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção às coisas que Filipe falava, ouvindo e vendo os milagres que ele fazia, porque os espíritos imundos, clamando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos, e os coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Eles pregavam com ousadia. O evangelho precisa ser pregado com ousadia. Uma vida de humildade. Quem é sábio em Deus contrasta a sabedoria da cruz com a deste mundo. Esta exclui a Deus, enaltece o narcisismo humano e recusa reconhecer Jesus Cristo como Filho de Deus, enquanto aquela nos faz prostrar diante de Deus, reconhecer a nossa miséria e descobrir quem verdadeiramente é Jesus. A mensagem da cruz nos constrange a viver em humildade. A palavra da cruz destrói nossas barreiras. Ela quebra o coração do homem endurecido pelo pecado. Render-se a Cristo é o nível mais baixo que o homem pode descer, mas é humilhado, prostrado que ele tem no Cristo da cruz e na cruz de Cristo, a certeza de uma nova vida, uma nova chance. Olha que lindo! Você está anotando ainda, irmão? Hebreus 4:8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai vossas mãos, vós pecadores, e purificai vossos corações, vós de duplo ânimo. Estai aflitos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em pesar. Humilhai-vos diante do Senhor, e ele vos exaltará. É a exaltação mais linda que existe. E talvez é a que muitos não se dão conta. Através da cruz de Cristo, o pecador condenado, destinado ao inferno, ele é exaltado por Deus quando se humilha. O interessante desse texto é que é humilhai-vos. Não é Deus que nos leva por esse caminho. A palavra nos direciona, mas a decisão é humana. O homem precisa se humilhar.
se prostrar, se render diante do Senhor, para ser por Ele exaltado. Meu Deus. Uma vida na dependência do Espírito. A palavra da cruz mostra quem de fato somos. Efésios 2, de 1 a 3. Por isso que é preciso apresentar o Cristo completo, para que as pessoas entendam o que é o homem sem Jesus. Essa história de que você vai dar certo, você nasceu para vencer, não sei o quê. Isso é linguagem terapêutica, legal. Mas o homem precisa ser levado à consciência de que sem Jesus, ele é um condenado, um desgraçado, destinado ao inferno, filho da ira. Efésios 2, de 1 a 3. Ou seja, a única postura diante do evangelho que o homem pode assumir é se render, se entregar totalmente sem reservas ao Espírito Santo. Por quê? Porque ele convencerá da justiça, do juízo. Ele convencerá também da justiça e do juízo. E ele nos guiará para quê? Para que a gente viva a outra parte aqui de Efésios. Começa dizendo, filhos da ira, condenados, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia. Por isso que a gente tem que se render. Por isso que a gente tem que ser dependente do Espírito Santo. Porque não há mérito em nós. É a graça de Deus que nos alcançou. É a graça de Deus que nos abraça. É a graça de Deus que nos transforma e que transforma o nosso destino. A palavra da cruz é simples, mas ela é tudo o que precisamos. É engraçado quando às vezes a gente prega sobre esses temas fundamentais e chega lá fora, algum irmão diz assim, boa palavra, viu? Simples, mas objetiva. Como se simples fosse algo pobre, não é? Não podemos ser simplistas, não é? Como se o básico fosse... Gente, é fundamento. É sobre isso que sustenta a nossa fé. Se tirar essa simplicidade do evangelho, não tem fé, não tem nada. Por isso que Paulo está dizendo, olha, se Cristo não ressuscita, então como é que é uma palavra simples falar sobre ressurreição, falar sobre cruz de Cristo? Meu Deus do céu. Mas sim, é simples. É simples no sentido de que não sabe, pessoas que querem colocar aqui conceitos filosóficos, não, é isso. Você só precisa crer nisso. Jesus veio, morreu em seu lugar para te salvar, morreu na cruz, ressuscitou e volta para te buscar. É isso. É isso? Mas não tem isso? Não, não tem, é isso. Ela é completa. Eu estava escrevendo isso aqui, me lembrando. É igual o pão. O que tem no pão, gente? Trigo, umas graminhas de fermento, água e sal. E acabou. Mas é tudo que o pão precisa ser. Acabou, mais nada. Café. O que tem no café? Grão, água, um pouquinho de açúcar. Acabou. Não precisa de mais nada. Café. Aliás, os cafezeiros tradicionais aí sabem do que eu estou falando. Hoje tem um monte de café, irmão. Mas café no bule. Café. As outras são bebidas à base de café. Mas café é café. Simples é o café. Tudo que ele precisa ser. A água é simples. É tudo que ela precisa ser. A palavra da cruz, ela é completa, eficiente para produzir o efeito mais importante na vida do ser humano, que é a sua transformação. Mudando o destino dos que estão destinados ao inferno para destinados ao céu. Voltemos para a cruz. Lembrar da cruz é lembrar qual o resultado dos nossos pecados, mas também lembrar do amor grandioso com que em Cristo Deus puniu os nossos pecados e através de Cristo nos remiu de toda a condenação. Romanos capítulo 3, versículo 24. Sendo justificados livremente pela sua graça, através da redenção que há em Jesus Cristo, a quem Deus estabeleceu para ser uma propiciação através da fé no seu sangue, para declarar a sua justiça pela remissão dos pecados que são passados na paciência de Deus, para declarar, eu digo, a sua justiça neste tempo, para que ele seja justo e justificador daquele que crê em Jesus. Amém? Essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado. Um forte abraço, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e nos vemos no nosso próximo encontro. Deus nos abençoe. A paz de Cristo, meus irmãos, professor Denis Pereira aqui. Eu vim ministrar aqui em Limeira hoje e eu estou com o professor Otoniel, que assiste às nossas aulas. Ele vai falar para os irmãos a importância desse trabalho. Paz do Senhor a todos. Olha, é muito boa a aula do irmão. Eu assisto todo final de semana para dar aula para os adolescentes. Pode assistir, é bênção na vida de cada um. Deus abençoe a todos. Valeu, pessoal. Forte abraço. Deus abençoe.